Bora lá, meu povo, falar um pouquinho da história aqui. A gente tá em Gênesis, tá lendo Gênesis, um dos livros mais tops que existe da Bíblia, porque ele revela várias coisas e ele é a primeira menção de muita coisa, de nome, de palavras. Primeira menção é quando uma palavra é falada pela primeira vez. E esse livro aqui, ele tem mais de 2000 anos. Então, aqui o primeiro capítulo é muito precioso justamente por isso, porque é a primeira menção da maioria das coisas. E hoje eu quero contar um pouquinho para você da história de Esaú e Jacó. Porque vocês lembram de Abraão, na verdade Abraão, que virou Abraão, que era casado com Sarai, que virou Sara. E aí, se você não tá entendendo bolufas, você tem que voltar nas lives anteriores para entender que eles tinham um nome, e a partir do momento que eles têm um encontro com Deus, Deus muda o nome deles. E o nome que eles recebem está diretamente relacionado com o propósito deles, que eles vão assumir na vida deles. E o interessante, em Gênesis a gente vê mais do que nunca a importância dos nomes dos lugares e principalmente das pessoas. E os nomes das pessoas estarem relacionados com o propósito de vida delas, que elas iriam viver. Mas enfim, vamos lá, que eu vou contar agora esse pedacinho aqui. A gente tá em Gênesis 25. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac, essa parte é muito interessante. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. Quem que vocês lembram aí que era estéril, que eu já contei pra vocês nas lives anteriores? Comenta aí pra eu ver se vocês estão lembrados ou se vocês estão perdidos aí. Quero ver se o povo tá assistindo minha live ou se não tá assistindo. Ó, vocês lembram que no anterior, quem que era a mulher estéril? Sarai, lembra? Que era casada com quem? Com Abraão. E aí você lembra que Deus deu uma promessa para Abraão que ele ia ter um filho e que ele ia ser abençoado, ia ser uma forma de abençoar todo o... que ele teria filhos que seriam, não daria para contar, como se fosse areia, com areias do mar, como fosse estrela do céu, que ia ter tipo muitos descendentes. E Deus deu essa revelação para Abraão quando ele já era mais velho e a esposa dele também já era mais velha. E eles ainda não tinham tido filho porque a mulher era estéril. E o único filho que eles conseguem ter, que é Isaac, se casa com uma mulher e a mulher é estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Só que vocês lembram que Abraão era profeta, né? Então, Isaac, ele já tinha os códigos, então ele já tinha intimidade com Deus. E o que ele faz? Ele ora. E quando ele ora, o Senhor responde. O Senhor respondeu a oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Isso no 25, 21. Olha só. Isso aqui eu achei interessante. Os meninos se empurravam dentro dela, porque eram gêmeos. Pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. E disse o Senhor, 2 nações, porque que igual tem o Pablo ou outras pessoas falam, que cada filho é uma nação. Que, na verdade, tem vários pontos aqui da Bíblia que conta que as mulheres, né, têm o papel de ser o quê? Mães de nações. Porque cada filho representa uma nação. Pensa, por exemplo, quando um país, uma nação, luta contra a outra. Na verdade, são famílias que estão lutando contra as outras. Porque a base daquela nação é uma família. Senão ela nem tinha sido construída.
Então, é muito interessante entender que quando uma nação quando uma criança nasce, na verdade, nasce uma nação. Na sua casa aí tem quantas nações? Olha que interessante. É que fala, 2 nações estão em seu ventre. Já desde a sua entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Olha só que interessante. Então Deus já dá uma prévia do que vai acontecer. É uma profecia, né? Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro ao sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Interessante, aqui tá. Não colocou o nome ainda. Eu já ia falar do significado do nome, mas não é isso. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Esaú. Pode significar peludo, cabeludo. Tá vendo que o nome tá atrelado a característica ou se não a. Como é que fala? Ao chamado da pessoa? Marca aí, hein? Esaú significa peludo. E ele tinha essas características. Saiu depois seu irmão com a mão agarrando o calcanhar de Esaú. Então, tipo, um nasceu e o outro já nasceu segurando o calcanhar. Isso que da barriga, desde o ventre, eles já tinham um atrito. E depois Deus revelou que eles seriam 2 nações e povos que se separarão. Então, eles vão sempre ter o atrito ali, né? E um mais forte do que o outro. Olha só. E o mais velho servirá ao mais novo. Vocês vão entender por quê. É uma das partes mais intrigantes da Bíblia, porque essa parte vai caminhar para os próximos capítulos que vai desembocar no quê? No José do Egito. Deixa eu voltar, que senão eu fico muito empolgada com essa parte. Vamos lá. E aí, pelo que lhe deram... Não, peraí. Depois saiu o seu irmão, com a mão agarrando seu calcanhar, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Aí a gente vai lá no rodapé e Jacó significa ele agarra o calcanhar ou ele age traiçoeiramente. Deixa eu ver como é que tá escrito aqui nessa de cá. Eu tenho 2 bíblias, que na verdade eu gosto mais da outra versão, mas esses 6 meses eu vou ler essa versão aqui. Deixa eu ver o que tá falando aqui de Esaú. Dos nomes. Esaú como peludo e Jacó. Em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer calcanhar. Olha só que interessante. E, interessante, Jacó, né? Jacó, ele tem esse nome, né? Que além de significar esse negócio de agarrar pelo calcanhar, também quer dizer traiçoeiro. O nome dele, né? E você vai entender porque ele também tem esse significado. Aí, tá. Esaú, então, significa peludo e Jacó traiçoeiro, ou senão o que agarra pelo calcanhar. Anota isso daí, que isso é muito importante. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Então Jacó, né, ele cuidava do rebanho e vivia nas tendas. E o irmão dele, que era Esaú, ele se tornou caçador, né? Olha só, isso é importante. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Ó, pra você ver que dava um atrito desde aí. Um era preferido da mãe e o outro era preferido do pai. Do pai era o que era caçador, que era o ruivo, que tinha bastante pelo, que era cabeludo. E Jacó era o preferido de quem? Da mãe. Aí, certa vez, quando Jacó preparava
um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. O que é Edom? Vamos ver aqui. Significa vermelho, né? Porque o ensopado era vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Olha como é que você vê que o nome de Jacó já se faz jus aqui. Por quê? Quem nasceu primeiro foi o outro, que era ruivo, Esaú. Só que ele era caçador. E o outro sabia cozinhar. E ele chega um dia faminto. E Jacó faz o quê? Prepara uma comida e ele fala: deixa eu comer. Ele fala: não, primeiro você me vende a sua primogenitura que eu te dou. Então, por quê? O filho que nasce primeiro, ele, biblicamente, aqui explica que ele tem alguns benefícios. Só que Esaú, ele não se atentou a isso, né? Por quê? Vamos lá. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Do que me vale esse direito? Então ele nem tinha noção do que era a primogenitura. Qual a importância que tinha isso? Ó, pra você ver. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Então, olha pra você ver, Esaú negocia sua primogenitura por pão e lentilha. Olha pra você ver. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Nossa, mano. Olha só a treta. Deixa eu ver. Essa aqui já é a parte que fala... Eu acho que é na outra parte que fala da treta que teve entre Isaac e Esaú e Jacó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é no 27, que é quando Isaac abençoa Jacó. Porque o pai também tinha o costume de abençoar os filhos, né? E ele tinha os 2 filhos. Vocês anota essa parte que fala que o Esaú desprezou o direito de primogenitura dele e Jacó pegou, né? Certeza, né? Então, isso daí é muito importante, porque agora no 27 tá assim: tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Ou seja, ele tava meio que cego, certo? Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, arco e aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e abençoe antes de morrer. Agora ele vai entender o que ele negociou por um prato de lentilha. Agora que começa a treta. Você vai entender por quê. Aí tá, né? O pai falou pra ele ir lá caçar, que ele queria comer o prato favorito dele, né? Beleza. Ora, Rebeca, que é a mãe, estava ouvindo que Isaac dizia ao filho Esaú. Quando Esaú saiu ao caminho para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Porque ele estava preocupado que ele já estava cego, velho, e provavelmente ele ia morrer. Então ele tinha que deixar a bênção pro filho mais velho,
o primogênito, certo? Então, bora lá. Agora, meu filho, ouça bem. Faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Olha só. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Olha só, a mãe queria que o marido abençoasse quem? O filho que ela queria, que era quem? Jacó. Então ela falou, vai lá, pega o cabrito lá atrás pra mim, cozinhar, e você leva a comida pro seu pai, pra ele te abençoar. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se o meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez da bênção, trarei sobre mim maldição. Olha só, ele já tava preocupado, né? Tipo, porque ele não tinha pelo, o irmão tinha. Como é que o pai cego, na hora que tocasse ele, ia ver que ele não era o que era peludo, né? O irmão. Disse-lhe a sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Olha isso. Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo. Vá e traga para mim. Os traga para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, e que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinham em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e as partes lisas do pescoço com peles de cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ou seja, ela preparou tudo, né? Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho. Quem é? Ó só, presta atenção. Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Ele estava mentindo, certo? Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Porque ele também tá cego, mas não é bobo, né? Como que você conseguiu essa comida tão rápido, né? Não, caçou, cozinhou e já trouxe, né? Detalhe. Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Ou seja, tipo assim, Deus colocou a caça ali na minha frente e por isso que foi rápido e aqui tá a comida. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Olha só. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó. Você vê que ele estava cego, mas ele também não estava bobo. A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Gente, isso aqui, muito coisa. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo.
Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo, que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e que o povo se curve diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você, os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Ó, a importância da bênção do pai sobre os filhos. No caso, primogênito, né? Nesse caso aqui. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Aí começa a treta. Ele também preparou a comida saborosa e trouxe a seu pai. E disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Até a fala de Esaú é igual, gente. Perguntou seu pai Isaque: Quem é você? E ele respondeu: Sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer e disse: Quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e ele abençoei. E abençoado ele será. Nossa, agora que o Esaú chora, meu filho, chora. Vendeu a primogenitura por um prato de lentilha com pão. E agora a treta começa. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, detalhe, a amargura, implorou ao seu pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. A treta dele, ouvir isso aqui do pai. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Que você lembra que Jacó, além de... Como é que é? Como que estava aqui? Jacó significa ele agarra o calcanhar, porque ele agarrou o calcanhar do irmão, hora que estava nascendo, né? E ele age traiçoeiramente. Tipo assim, é traiçoeiro. Olha só. E aí ele já pergunta: Não é com razão que seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Porque a primeira foi lá do prato de lentilha, né? Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Tomou não, ele vendeu. Eu também não tirou a razão de Jacó. Porque Jacó fez a pergunta, ele estava morto de fome. E a gente sabe que tomar decisão com fome não dá certo. Ele foi tomar, vendeu o quê? O negócio mais rico, mais assim, precioso, que é a primogenitura, por um prato de comida e um pão. Então a culpa também não é de Jacó. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Tipo assim, você deu tudo para ele. Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e todos os seus parentes tornarei servo dele, e ele supri de cereal e de vinho, que é o que eu poderia fazer por você, meu filho. Quase tipo assim, eu dei tudo pra ele, agora, meu filho, não tem mais nada pra você. Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em voz alta. Nossa, ele ficou desesperado. Ixi. Seu pai Isaque respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis.
distante do orvalho que desce do alto do céu. Porque o orvalho que desce do céu de quem? Do irmão. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Meu Deus, a treta. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Nossa Senhora. E é esse, meu povo. E aí o que acontece? Jacó foge, né? Porque imagina a raiva que tava o irmão, querendo matar ele. E aí Esaú guardou rancor. Isso que é importante. Guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção do seu pai Lidera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Olha, eu já queria matar o irmão, hein? E você lembra que esse negócio de matar o irmão já dá treta, né? Lá do Caim e Abel, né? Mas enfim. Mas ele tava com o coração o quê? Rancoroso. E aqui fala também que ele tava com o coração cheio de amargura. Isso aí é um código, porque quando o nosso coração tá cheio de rancor, ódio e amargura, a gente meio que perde a noção das coisas e normalmente toma a decisão errada. Por isso que fala na Bíblia que o coração é enganoso. Enganoso quando tem esses ódio, rancor e amargura dentro. Que ele corrompe o seu coração. Seu coração corrompido, você toma umas decisões erradas. Igual Caim e Abel. Que o irmão foi lá e matou o outro. Porque Deus aceitou a oferta dele e não, aceitou a oferta do irmão e não a dele. Olha só. Olha os códigos. Vambora. Aí depois que no 42 estava assim. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. O estresse, né? Jesus, misericórdia. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia vocês dois num só dia. Porque ela sabia que eles iam se matar, né? No mínimo. Então, falou pro preferido dela, vai embora agora, imediatamente, que senão seu irmão vai te matar. E você vai querer se defender, vai matar ele e vai ficar sem filho, né? Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Olha só. Eu acho que ela tava preocupada porque Jacó ia pra outro lugar, né? E às vezes ele ia se casar com mulheres da qual ela não queria que ele se casasse. Mas enfim, eu acho que por hoje eu vou parar por aqui, senão a live vai ficar muito grande. Mas se prepara, porque isso aqui é a nata de Gênesis. Porque é a melhor parte. Porque é quando a treta tá acontecendo, um foge e o outro fica. E aí o pai morre. E aí depois tem a treta que eles se encontram. E aí é a melhor parte. Vocês não sabem, precisam descobrir. Um beijo, boa noite, espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim qual que é o código que vocês pegaram, o que vocês mais gostaram e o que virou a cabeça de vocês, qual que foi o código que vocês não tinham ainda. Francieles, preciosa, ai, preciosa é você, maravilhosa. Muito obrigada por todo mundo que passou por aqui. E aí a gente vai
conversando e vocês me contam depois o que vocês aprenderam. O que vocês não sabiam de Gênesis que vocês aprenderam comigo. E qual que foi o maior código que vocês pegaram? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Depois eu volto pra ler, tá? E se vocês querem embarcar no Clube do Livro Bíblico e ler essa Bíblia inteirinha aqui, ó, NVI, vocês me chamam no direct que o Clube do Livro tá aberto. E hoje, essa semana, a gente tá lendo o quê? Gênesis. Gênesis vai dar certinho. São 7 capítulos por dia. E ao final, domingo, a gente vai finalizar, ó, Gênesis. Primeira semana, a gente vai finalizar o livro de Gênesis. Bora lá? Se tiver alguma dúvida, me chama no direct pra saber como que vai funcionar o Clube do Livro. Um beijo, boa noite e boa sexta-feira pra vocês.